Quando saímos do nosso país de origem, é necessário reconstruir e preencher muitas esferas da nossa vida. Círculo social, carreira, saúde mental. A mudança não é simples. Você muda de país e muda tudo. É como apertar o botão reset. Você é uma nova pessoa e sua vida deve acompanhar isso. Um tema que também vale a pena darmos atenção e que muda muito ao morar em outro país é nossa vida financeira. Afinal, a parte financeira desorganizada traz um impacto em muitos aspectos da nossa vida. Gera ansiedade, não conseguimos aproveitar o que queremos e causa uma preocupação enorme no nosso dia a dia. Hoje, vamos conversar com Bárbara Santos, criadora do Finanças Positivas, um programa de educação financeira e de investimentos para profissionais, executivas e empresários. Bárbara é profissional do mercado financeiro há mais de 13 anos. Graduada em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em Investment Banking and Corporate Finance pela FIA de São Paulo. Eu sou Stefânia Bassante, psicóloga e coach de carreira especializada em mulheres expatriadas, e esse é o nosso podcast, um guia para viver no exterior de uma maneira possível, equilibrada e feliz. Lembrando que, junto com esse episódio, lançamos também um workbook com conceitos e exercícios práticos para te auxiliar com o tema que vamos discutir. É só entrar em stefaniabassante.com/podcast. Olá, Bárbara! Oi, Stefânia, tudo bem? Muito bom Seja estar aqui. bem-vinda! Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Ótimo. Eu estou super animada com essa conversa, porque é um tema que eu acho que é super interessante, super importante, mas eu, pessoalmente, nunca parei para olhar super. Então, acho que vai ser super legal essa conversa. Estou bem interessada para saber o que você tem para dizer. Que bom. Bom, primeiro eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal. Bom, eu sou a Bárbara Santos, fundadora do Finanças Positivas, como a Stefânia falou, e esse background na área financeira há mais de 13 anos. Eu sempre gostei de dinheiro, na verdade, desde muito nova. Olha. E eu sempre quis ser independente. Eu não gostava de pedir dinheiro para meus pais. E eles também não gostavam de me dar dinheiro também muito, sabe? Porque eu era aquela pessoa que queria diversas coisas e eles tinham o orçamento deles, eles tinham, né? E quando eu era adolescente, eu resolvi um pouco totalmente diferente de todas as minhas amigas da época, porque a gente era de uma classe média, eu resolvi ser vendedora de loja de shopping aos 15 anos. Foi o meu primeiro emprego. E isso me trouxe uma perspectiva muito interessante de ter o meu dinheiro desde muito cedo, né? Uhum. Naquela época eu não tinha tantas ferramentas para investir o meu dinheiro, era mais se eu queria ter, não queria pedir para o meu pai. Mas nessa experiência de vendedora de loja, também foi quando eu comecei a perceber essa importância que a gente tem do mercado de trabalho, né? De ganhar dinheiro, né? De você ter uma renda, como que você se diferencia. Eu lembro que as minhas maiores vendas, as minhas vendas inesquecíveis, quando a cliente entrava na loja, a gente falava assim, nossa, fizemos a bufa, assim, vendemos tipo, um valor muito grande, aí a gente ganhava mais dinheiro. Foi quando eu atendia mulheres que não conseguiam se sentir bem com as roupas de mulher, e a gente às vezes vendia calças masculinas. Eu trabalhava numa loja que o carro-chefe era calça jeans, e a gente vendia calças masculinas, porque às vezes elas estavam meio que fora do peso, alguma coisa assim, e elas nunca tinham se sentido tão bem numa calça que servia a elas. Bom, eu acabei, obviamente, tive muita oportunidade na minha vida de estudar, eu saí da loja, continuei meus estudos, eu fiz intercâmbio, eu fiz uma faculdade muito boa, eu tive muitas oportunidades na minha vida, né? Não precisei ser vendedora de loja e tal, e trabalhei muitos anos no mercado financeiro no Brasil, B2B, né? Mais atendendo empresas e trabalhando em offices e tudo mais. E quando eu me mudei para os Estados Unidos em 2016, eu tive a oportunidade de novo de voltar a atender B2C, pessoas, indivíduos que estavam ali precisando de uma ajuda com a vida financeira
e que, novamente, Sim. se sentiam um pouco até fora de forma também, né? Fora de... não conseguiam se encontrar ali, não entendiam, sempre estavam, assim, com dúvidas, principalmente as mulheres, aquilo que você falou logo no começo, né? Eu nunca parei para pensar nisso, e muitas das minhas clientes, o que eu ajudo elas de fato é isso, né? Elas se encontrarem, elas terem mais confiança nas decisões financeiras que elas tomam, elas se sentirem bem quando o tema for finanças, né? Uma das minhas clientes, inclusive, que é uma diretora de uma grande empresa aqui nos Estados Unidos, ela fala, finalmente eu estou em paz com a minha vida financeira, e eu não estou fazendo tudo para ela como a assessora dela, não, eu ajudo ela Uhum. a ela fazer as coisas que são importantes para ela ter esse sentimento de pacificação com a vida financeira, né? Porque é isso que a gente Sim. quer, né? Então, esse é o meu trabalho, essa sou eu, e isso. E acho que você falou uma coisa bem legal, que o dinheiro, né, e poder ganhar dinheiro, ter a renda, isso traz independência, isso tem uma importância na nossa vida, né? Acho que afeta a nossa autoestima, nossa Sim, confiança, e só que ao mesmo tempo a gente não é educado a falar de dinheiro, né? Pelo menos eu acho que agora essa geração nova, eu tenho muita fé na nova geração, mas eu cresci não falando, não sabendo quantas coisas custavam, e eu comecei a minha carreira, meu primeiro emprego de verdade foi no Banco Itaú. Então eu trabalhei em banco, mas mesmo assim, trabalhando no RH, né, a parte financeira não era ali, assim, precisamos de dinheiro para viver, pagar o aluguel, custear a vida em São Paulo, mas não que, sei lá, e eu acho que mulher também, a gente não negocia salário, né? oh, Não, wow, não yes. conta quanto a gente está ganhando. Então eu acho que tem uns tabus ali que a gente, como É, mulher, precisa nos reeducar, trabalhar, né? É. sim. Acho que ressignificar a vida financeira no geral, né? Uhum, uhum. Uhum, com certeza. E, e aí a gente está falando desses desafios todos, assim, de quem fica no próprio país, né? Porque quando a gente muda de país, traz uma complexidade geral para tudo. É, e não sei, eu gostaria de ouvir a sua opinião, né? Mas eu vejo com as pessoas que eu converso também, com as minhas clientes, e até na minha vida mesmo, quando eu vim para cá, a gente, quando muda de país, a gente se vê dando uns passos para trás em termos de vida financeira. Talvez o estilo de vida que a gente tinha no nosso país, talvez não vai ter mais, principalmente se a gente está indo do Brasil para a América do Norte ou para a Europa. É, e ter uma boa relação com a vida financeira faz parte da adaptação, né? Adaptação num novo país, não dá para deixá-la para trás. Não, não. E eu vejo assim, quando a gente muda, é um pequeno trauma na vida no geral, porque você está realmente mudando o seu ambiente, as regras do jogo, a cultura. Então, ele adiciona uma camada de complexidade Uhum, para a vida financeira que, como você disse, ela já tinha no Brasil essa complexidade. Então, a gente acaba trazendo um pouco das nossas crenças em relação a uhum, dinheiro do nosso país, da nossa vida passada, né? A gente não consegue se livrar disso tão fácil, você tem que trabalhar muito para conseguir entender e depois falar e deixar aí, né? E construir uma coisa nova. Mas mudar, ele adiciona essa camada de complexidade. Então, eu acho que uma coisa que eu queria falar quando a gente começou a conversar sobre esse podcast é a gente entender que nada na vida é permanente. Quando a gente está mudando e a gente vê que realmente não, adicionou essa complexidade, não estou entendendo esse ambiente, não estou entendendo como é que funcionam as transações, os investimentos, essa questão da renda, será que eu estou ganhando realmente o que eu mereço? A questão do uhum. consumo, será que eu estou consumindo de fato da melhor maneira que eu posso consumir? É você pensar que tem uma fase de adaptação.
Todos nós, é diferente para cada um. Mas, obviamente, o ideal é que você consiga entender qual seja a sua fase. Eu, quando eu olho para trás, eu consigo ver qual foi a minha fase de adaptação e saber que isso vai mudar, né? Então, hoje, talvez você esteja numa situação um pouco nebulosa, um pouco cinza, um pouco você não está vendo claramente, mas depende de você, certo? Querer e fazer, dar um jeito de procurar ajuda, de aprender, ler, e sair dessa situação, e ir para uma situação onde você fala, oh, agora eu estou me sentindo melhor com a minha vida financeira, agora eu estou me sentindo mais sábia, agora eu fiz... E assim, gente, eu sou muito fã da gente sempre agradecer as coisas que a gente está passando, sabe? Porque são elas que mostram, ok, eu preciso mudar. Então, olha, eu mudei. Provavelmente quem veio para cá com o marido ou como estudante, né? O meu caso, eu vim com o meu marido, né? Eu não vim, não fui eu que vim a trabalho, foi meu marido que veio a trabalho, e aí eu até fiquei 1 ano até sem meu work permit e tudo mais. Então, quando eu vim nessa situação de dependência, e ele trabalhando, eu não tinha renda, isso me gerou muita frustração, isso me gerou muito incômodo. Eu olho para isso, eu consigo ver isso, mas na época, eu também agradeci o fato dele ter tido essa oportunidade, eu agradeci o fato de eu estar morando num país novo, de eu ter essa nova oportunidade, sabe? Então, acho que é importante a gente, antes de falar, olha, tá ruim, agradeça o que você tem, porque honre, né, esse espaço, porque tem muita gente que gostaria de estar morando fora, muita gente, né, gostaria de ter essa oportunidade. E assim, qual que é o próximo passo? Como que eu quero me sentir? Eu quero me sentir, se a renda for um problema para você, você não quer se sentir independente, você quer ter sua independência, então foca mais nessa parte da carreira, o que que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Uma coisa que acontece muito, pelo menos aqui nos Estados Unidos, eu não sei na Europa, talvez também na Europa, é que a gente, uma forma de quando a gente não está se sentindo muito bem, a gente acaba consumindo mais, né? Então, o dinheiro, ele passa a ser algo que a gente usa da forma errada, assim, né? A gente Uma não está válvula se de sentindo escape, né? bem, a gente usa assim, então eu vou, sabe, você vai na lojinha, na Marshall, na Ross, você compra milhares de coisas que você não usa, você não precisa, praticamente todo mundo passa por isso, só que é uma fase, certo? Então, de novo, agradecer que você pode fazer isso, mas também entender que quando você vê que você está acumulando coisas que você não usa, que você não gosta, que você está comprando só para, sabe, se sentir bem, talvez esse é um lugar onde você tenha que trabalhar. É um band-aid, né? Assim como num dos episódios a gente conversou com a Clara, que é uma nutricionista, e ela falou exatamente disso em relação à comida. Exatamente. Que a gente fica descontando Compensa. Nessas coisas fáceis, né? Que um doce que vai te dar prazer, uma brusinha que vai te dar prazer, mas que no final das contas é um band-aid, né? Se for muito, né, Stefania? Se for muito exagerado, sim. De vez em quando eu acho que tem que ter. Você tem que, sabe assim? Mas você tem que, eu sempre falo para as minhas clientes colocarem um target, sabe assim, um valor para fazer essas coisas. Então, já é uma dica, assim, bem prática. Legal. Então, assim, eu estou precisando fazer umas compras, porque eu também tenho isso. E eu, no meu caso, acontece bem próximo de quando eu vou ter o meu período, sabe assim, é uma fase, sabe, se você conseguir ler suas emoções e se conhecer e saber aquele momento, você fala, nossa, estou precisando ir comprar uma blusinha hoje, sabe, o que eu mais quero, eu não quero pensar em nada. Tá, eu vou gastar $50, é o máximo. Esse é o budget para eu gastar a minha blusinha, que eu sei que é um consumo fast, e assim, que se eu não usar a blusinha, se eu quiser dar a blusinha, tudo bem, não vai ser uma coisa aqui. Agora, por exemplo, eu comecei um trabalho novo e eu sei que eu vou precisar, e tá todo mundo voltando para o office, e eu quero ter, sabe, o meu armário ali, uma coisa pensada. Então, assim, isso já é um planejamento, né? Se você precisa se vestir bem para o seu trabalho, se você precisa realmente... Você não vai na Marshalls comprar uma coisinha de $50 e depois nunca usar aquela roupa para o trabalho, porque aquilo nem combina. Então, você tem que ser estratégico, entendeu? Né? Então, saber quando aquilo é só uma coisa para desopilar e saber quando aquele consumo é alguma coisa que vai te valorizar, vai fazer uma diferença na sua vida, você vai
ter resultados por conta daquele consumo. Vou comprar um curso, vou comprar uma roupa, sabe, mais Ser sofisticada, mas porque estratégico, né? ser estratégico no consumo. Então, assim, então renda, consumo, aí a parte também de como você poupa e investe, aí é depois dessas duas partes, entendeu? Então, assim, E, pode falar. não, e eu queria até falar e compartilhar um pouco, porque assim, eu também vinha acompanhando o meu marido, né? E ser acompanhante é muito legal em muitos aspectos, né? E eu tô contigo que a gente tem que agradecer, mas traz muitos desafios. Sim. Eu conheci o meu marido, né, no trabalho. E é engraçado que na época que a gente se conheceu, começou a morar junto, etc., eu ganhava mais do que ele. E aí chegou uma hora, quando a gente saiu de São Paulo, a gente ganhava igual. Eu já estava empreendendo, mas a minha empresa já estava estabelecida, então eu consegui manter o que seria o meu CLT, e ele estava crescendo na vida dele. E aí, vindo para cá, eu já tinha na cabeça que eu ia ser dependente, porque, enfim, né, ainda mais Califórnia, etc., que é muito caro, então ele ia cuidar do aluguel, das contas, etc. E eu, na minha cabeça, eu estava assim, eu vou passar um dinheiro, né, transferir um dinheiro que eu tenho no Brasil para eu gastar aqui, que é como se fosse um aluguel, tipo os R$ 2.000 que eu gastava em aluguel no Brasil, eu vou passar para cá. E aí eu uso em outras coisas, que é claro que US$ 500 aqui para aluguel não serve para nada. Enfim, e aí eu já estava com essa estratégia na cabeça. Mas aí vindo para cá, pesou muito para mim essa questão de ser dependente. E pesou muito, e mesmo eu tendo o meu budget, o meu orçamento dos US$ 500 para eu fazer coisas para mim, eu falava assim: eu não vou sair de casa para comprar um café, porque esse café é R$ 20. Ok. E eu só estou comprando um café de R$ 20 Uhum. porque eu saí do país, porque eu saí do Brasil. E eu saí do Brasil porque, não sei. Então, esse negócio virou Nossa, uma um bagunça. tormento na minha vida. Virou um tormento. E aí, eu confesso assim, os meus primeiros 10 meses não foi fácil. Eu fiquei muito em casa e eu estava com dó de gastar o dinheiro que eu tinha planejado que eu ia gastar. Tipo, já tinha planejado, não estava secando as minhas economias, nada disso. E aí, o que que me fez? Isso de ser dependente estava pegando muito, sabe? O primeiro ano eu também estava esperando meu work permit, como você, então não estava dando renda, né? Eu lembro que eu conversei com uma amiga minha que ela tá em Brasília, nada a ver. Mas ela parou de trabalhar para estudar para concurso. Uhum. E aí eu falei assim, Dai, minha amiga, como que você está conseguindo viver dependente? Assim, me dá uma luz, porque eu tô aqui sofrendo, com dó do Starbucks e não querendo gastar o meu dinheiro. Como que eu resolvo essa equação? Aí ela falou assim: é, vocês são um casal. Uhum. Já gostei de como ela começou. E nesse momento em que um decide parar de trabalhar, seja por qual Uhum. que seja o motivo, fica mais claro que não tem dinheiro dele, não tem dinheiro dela. Tem dinheiro da Uhum. família. Então, nesse momento, é ele que está trazendo dinheiro, né? No caso dela Uhum. também é a mesma coisa, mas no futuro, pelo menos você está buscando, tá mais equilibrado, assim como eu estou buscando que eu vou passar no concurso. Então, eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, cara, é verdade, porque enquanto eu ainda estava mantendo aquela lógica de é o meu dinheiro, é o dinheiro do Dele. mal, não fechava, entendeu? E eu ficava nervosa, e eu ficava, o converte não diverte. Mas na medida que eu entendi que é a família, Oh, yes. eu Uhum. saí da dependente. Sim, concordo totalmente, Stefânia. Eu acho que Faz esse é sentido o isso que eu tô caminho. falando? Faz, e eu passei por algo muito parecido. É,
E até tem um livro do Stephen Covey, dos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que ele fala exatamente sobre a interdependência. Existe a dependência, existe a independência e existe a interdependência. E a interdependência é aquilo. Será que o teu marido estaria aqui sem você? Sim. Né? Então, assim, só que o que acontece com as mulheres? A gente tem um histórico de desvalorizar o nosso papel nas relações, como se a gente estivesse sempre tendo que servir o outro. E não só no relacionamento homem e mulher, mas também no relacionamento de trabalho. Tudo aquilo que você falou no começo, às vezes, né, de não falar de dinheiro, não pedir aumento. Não. É como se a gente estivesse o tempo todo ter que servir os outros. A gente tem dificuldade de pedir ajuda. Tem dificuldade até de conversar com o marido sobre essa situação. Olha só, eu estou me sentindo mal em comprar um café do Starbucks. Faz sentido para você isso? E ouvir a voz do homem, porque a voz do homem, gente, para nós, se a gente for querer entrar naquele papo de querer, né, brigar, não, mas a voz do homem, ela é sábia, porque como eles não têm essa pressão e esse peso, provavelmente ele ia falar para você, Estefânia. É outro ponto de vista, né? E é um ponto de vista rico, tá? Se o homem não for um abusador, um cara que, entendeu, que você não deveria estar com ele, ele vai falar para você algo tipo, Estefânia, ele vai falar, vai consumir o seu café. Você quer mais dinheiro? A não ser que vocês estejam numa fase de... Porque tem uma fase que, assim, você, pelo que você está me falando, você tinha como trazer esse dinheiro do Brasil. Eu, por exemplo, eu não tinha isso. Eu não tinha esse dinheiro no Brasil. Na verdade, a gente não se preparou financeiramente para mudar para os Estados Unidos. Eu estava grávida, tipo assim, mudei, meu filho tinha 9 meses. A gente foi uma mudança um pouco mais conturbada que a sua, tá? Não foi... Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu construir um pouco da nossa interdependência financeira como casal, mas no começo não era assim, eu estava totalmente, 100% dependente dele. Eu só conseguiria ganhar dinheiro se eu tivesse clientes, que eu tinha, graças a Deus, eu sempre mantive meus clientes, mesmo se eu não estivesse trabalhando, mas eu não tinha como trazer. Então, assim, realmente estar com uma pessoa que você possa conversar, ouvir a opinião dela, sobre aquele tipo de consumo, se aquilo vai impactar, se aquilo não vai impactar, e não pensar como dependência. No começo, quando eu falei que eu queria ser independente, quando eu tinha 15 anos e tal, e trabalhar, isso é uma cabeça de uma pessoa em formação. Eu acho que uma pessoa madura, ela tem que buscar interdependência nos relacionamentos, certo? Ela tem que buscar o seguinte, qual que é o papel que eu faço aqui? Qual é o papel que você faz? E o dinheiro, a vida financeira é um satélite, é uma coisa que muda, de novo. Você não está na mesma situação hoje, certo? Que você estava quando você chegou? Com certeza, não. Ela muda o tempo todo, entendeu? Então, hoje ele está por cima, você está aqui, amanhã você está aqui, ele está aqui. Só que, assim, vocês decidiram viver juntos. Sim. Agora, se você estiver se sentindo mal por conta disso, será que seu relacionamento vai estar bom? Concordo com você. E te ouvindo, o que veio na minha cabeça, assim, que a gente está falando, né, dessa dependência e quando vem acompanhante, porque é a nossa situação e a gente fala do nosso ponto de vista, né? Mas tem outras pessoas que, por exemplo, às vezes vieram para estudar e aí não vai ter a renda, ou que veio solteira, mas está, sei lá, veio para trabalhar num lugar que também não vai ter a vida que tinha no Brasil, pelo menos no começo. O que eu fiquei pensando enquanto você estava falando é assim, acho que a primeira coisa, e que serve para todo mundo independente da situação, é a gente entender a situação. Porque assim, sair do país, do nosso país, tem um custo. Tem um custo emocional e tem um custo financeiro. A gente está indo para né? Se a gente está falando de Brasil, indo para a América do Norte e Europa, que é o meu principal público, a moeda é desvalorizada. Então, assim, na prática, tem um custo. E se preparar para isso e fazer as pazes com a situação... Sim. Né? Tipo, realmente, eu vou tomar café de R$20.
não, Porque se fosse para tomar de R$ 2, eu estaria no Brasil. não, Então tem um custo, tem um depara. sim, e aí e sobre esse ponto, eu tenho mais uma coisa para falar que é bem prática para todo mundo, tá? No começo a gente converte muito, novamente, estamos na fase. Quando você está convertendo, você está na fase de adaptação. Uhum, Sempre. uhum. Porque uma hora você vai parar de fazer isso, porque você vê que não tem sentido. Porque, Você para, até hoje eu continuo. então, mas você vai parar. E aí você vai ver que você Hum. está passando dessa fase. Uhum, Quando e eu acho que você vai parar, principalmente quando você tiver com a sua renda completa. E você, o seu caso específico, porque você tem clientes no Brasil, né? Então, sim. às vezes, provavelmente você ganha muito do seu dinheiro em real. Então, você está todo momento tendo que converter. Mas uma pessoa que não tem essa situação, que está, né, que tem um potencial de trabalhar dentro dos Estados Unidos, seja como estudante, seja se a pessoa estiver ilegal, seja o whatever, que a pessoa estiver ganhando dinheiro aqui dentro dos Estados Unidos ou na Europa, não faz mais sentido você pensar em real. Porque tudo que você está consumindo em dólar ou em euro. Porque seu Então, ecossistema é o mesmo, né? o que você tem que fazer é o seguinte: vale a pena eu comprar um café de $5, ou vale a pena eu comprar uma cafeteira que eu gosto e que eu vou Uhum, gastar tá bem, eu vou ter um custo de comprar uma cafeteira mais topzinha, que eu curto aquele café, mas eu não vou ter $5 todo dia para gastar com aquele sim. café do Starbucks. Vou ter uma coisa em casa e eu vou abaixar de $5, vamos supor, para um café para $3. Então, eu vou estar economizando $2. É, E eu vou é. eventualmente no Starbucks ou numa cafeteira, Uhum, entendeu? Então, aí você vai começar a fazer tweaks, né, que a gente fala, tipo, sim. mudanças, como eu estava falando da blusinha, eu vou comprar uma blusinha da Marshalls, que eu nem sei se eu gosto muito, por $15, eu vou comprar uma blusa que eu acho maravilhosa, que custa $50 uma vez por mês. Eu vou Uhum, comprar 10 blusinhas de $10 porque eu tô estressada, porque uhum, eu tô achando que eu tô convertendo e tô achando que dez sim, dólares é melhor do que. Você entende? sim. Você começa a Uhum, fazer, você começa a tomar decisões. Primeiro, você esquece o Brasil em termos de. Você esquece essa comparação. Você não se faz mais depara, essa né? comparação. Uhum, Só que no seu caso, e em casos de mulheres que estão recebendo em real, eu concordo que vocês precisam ter um outro tipo de preocupação em relação ao câmbio, certo? E que uhum, hoje está sim. desfavorecido. E também não é permanente, É. tá? Não, Hoje, entendeu? Então, uma coisa assim, que hoje está é, assim. Obviamente que a gente não está esperando, tá, uma valorização do real, a gente está esperando uma desvalorização. Mas é importante vocês terem uma gestão de risco de câmbio, uhum, principalmente para long term. Por exemplo, se você pensar, Stefania, que você quer ficar nos Estados Unidos a vida inteira e que você quer se aposentar nos Estados Unidos, mas você está ganhando em real. Então, é interessante você, dentro do seu plano de longo prazo, uhum, você ter você trazer o teu dinheiro para cá e investir em dólar, você não deixar o seu dinheiro no Brasil rendendo em dólar, rendendo em real, porque o teu custo uhum. vai ser em dólar no Sim, tem futuro, que ter uma clareza tanto do seu momento hoje, mas também do futuro, do né? futuro. É, e você falou uma coisa que eu achei legal também, porque na minha cabeça eu ainda, né, estou um pedacinho em cada país e em termos de consumo também. Porque, por exemplo, quando eu fui para o Brasil a última vez, eu, tipo, aproveitei e comprei todas as roupas que eu precisava. Porque, enfim, eu não Uhum. gosto das roupas daqui, e isso é outra história. Mas aí eu acho assim, o meu consumo, tanto a entrada quanto a saída, ela também está nos dois lugares. O Sim, é bem, que é tudo bem bem. costume. Não, isso tudo bem, porque na verdade, sim, se você já tem a sua renda lá, ok, né? Você não precisa trazer para cá, você deixa lá para consumir a sua roupa, para você comprar outras coisas que são importantes que você gosta de lá. Mas para as coisas daqui, você vai precisar fazer a É. conversão em algum momento. Então, você tem que, é, no seu caso E no final específico, você está vivendo aqui, né, gente? Você não está vivendo no, isso, eu no, sei, no Brasil. uma coisa diferente, assim, parecida, mas diferente, que as pessoas perguntam muito para mim é isso, né? Invisto meu dinheiro no Brasil ou invisto meu dinheiro nos Estados Ah, Unidos? uhum, Sabe assim? Porque lá o dinheiro. Então, a minha regra de ouro é o seguinte: aonde você vai consumir é onde você tem que investir, ótimo. tá? Ótima dica. Uhum, Então, se você está consumindo aqui, você investe aqui. Se você está consumindo lá, você investe lá. Se é meio a meio, meio uhum, a meio. uhum, uhum. É.
E o que mais que você pensa? Porque a gente acabou falando de várias coisas, né? Mas você está falando de algumas fases, né? Tem a fase inicial, a fase de converter, a fase de estranhamento, de ser dependente ou não, tal. Aí tem uma parte que você já está se organizando, que você falou. Aí tem o planejamento, tem Sim, esses gastos estratégicos, né? sim, E aí tem essa parte que é pensar no longo prazo já. Então, já são sim. os investimentos. é, Tem É, mais alguma sim. coisa? O que Sim, que vamos lá. Eu você... acho que no começo. Então, vamos lá. No começo, quando você chega e você é dependente ou interdependente, Aham. mas você ainda não está muito por dentro das finanças, você não está entendendo muito bem, o marido está cuidando de tudo, eu sei como que é. Não tô, nunca vou julgar e entendo. Ok. Depois, quando você começa a ganhar dinheiro, que você tem renda, eu já acho que é uma segunda fase. Que aí você vai ter que tomar Tá. suas próprias decisões. Porque você Uhum. vai ter talvez um 401k, quando você ganha renda, Uhum. independente de como seja a sua renda, se ela, como eu te falei, de quanto que é e de qual tipo que seja, como que é, você tem que pensar, começar a pensar que uma parte dessa renda, uma parte do teu trabalho que você está colocando para ganhar essa renda, o ideal seria que você guardasse uma parte para o teu futuro, porque no futuro você não vai ter a mesma energia, a mesma idade, Sim. tua cabeça não vai estar no melhor, né? Quanto A que gente, você fala para as pessoas, assim? Claro que não dá para colocar uma não, porcentagem, mas vamos supor assim, não, eu tenho um esse, esse, dinheiro, vai, fala. existe uma regrinha, tá? Ah, Existe uma regrinha que se você quiser manter o seu padrão de vida, e ó, preparem o estômago, porque é uma porcentagem alta. Mas existe uma regrinha que se você quiser manter o seu padrão de vida, o ideal é que você guarde 20% do que você ganha, tá. tá? Uhum. Mas é bom É, saber, né? e por que Porque. isso? E por Uhum. que isso? Porque você tem a inflação, né? O dinheiro vai perdendo valor, Uhum. então você tem que, por isso que você tem que investir, porque o dinheiro, no tempo, ele perde o valor. Então, tipo, Uhum. um dólar hoje é menor do que um dólar ontem e vai ser menor do que um dólar amanhã. Então, o dinheiro vai perdendo valor, então você precisa investir no mercado para manter, né, o mesmo padrão de compra. E quando a gente fala de manter o padrão de vida, é isso. Se o teu padrão de vida é mais baixo, você vai ter um padrão de vida mais baixo, mas você quer Uhum. pelo menos manter aquilo, né? 20%. Seria 20%. Uhum. Bom saber. Para você, Ótimo. assim, aí 20% investido, né? Como eu estou te falando, aí você tem que procurar a Uhum. ajuda de um profissional, ou se você for uma pessoa que gosta de estudar e quiser aprender, dá também. Eu Uhum. faria híbrido, se você gosta de estudar e não acha que você precisa tanto de experiência, eu começaria híbrido para você ter, pelo menos não cair em armadilhas, tá? Uhum. Mas se você não quiser, não quero, não gosto, não me interessa, procura ajuda de um profissional para você ficar investido da forma correta. E aí você não tem que se preocupar. O resto do seu dinheiro é para você viver e fazer Uhum. outros sonhos que não tenham a ver com manter o padrão de vida, com renda, com aposentadoria. Aí você fala, eu quero viajar para o Sim. Hawaii todo ano, eu quero ir para o Brasil 2 vezes por ano, eu quero mandar meu filho para o college, eu quero. Aí são outros, aí você tem que planejar para cada coisa que você quer realizar que precisa de dinheiro, né? Que precisa de dinheiro. Uhum. É. E, e é legal o que que você está falando, e eu acho que fala bastante da primeira coisa que você disse, né? Que nada é permanente, né? Não. Então, que a gente chega e a gente está meio correndo atrás do rabo em todos os aspectos. Eu acho que esse podcast, né, foi uma coisa que eu tentei fazer, é, tipo, pegar esse problema complexo e fatiar. Então, a gente está correndo atrás do próprio rabo em relação à alimentação, em relação a círculo social, em relação a financeiro, em relação. Mas, depois de um tempo, né, as coisas começam a cair no lugar. E aí, principalmente se a gente leva esse período inicial com tranquilidade e pensando que nada é permanente, Não, fica exato. mais leve, né? Então, eu voltaria, né? Agradecendo o primeiro espaço que a gente está hoje, reconhecendo e agradecendo as coisas Uhum, boas, porque quando a gente reconhece, tipo, de gratidão, nada a ver. Quando a gente reconhece que a gente tem essas coisas boas, a gente valoriza mais o nosso sentimento, a nossa vida, a nossa emoção, ao invés de coisas.
de estados que são impermanentes, que estão mudando toda hora. Então, você não fica tanto focado nessa impermanência, você fica mais focado naquilo que você tem de bom e que vai te fazer você agir para mais coisas boas acontecerem. Então, eu acho que reconhecer a situação que você está. Então, por exemplo, vamos para o reset, para quem está ouvindo, para quem que está nessa mudança, se está convertendo, está nessa fase de adaptação ainda, você já consegue identificar. Então, assim, reconhece, pô, eu estou numa fase de adaptação, todo mundo passa por isso. Eu passei por isso, Stefânia passou por isso. Praticamente. Só que quando você percebe que você está muito louco, está indo muito, você tem que repensar. Então, procurar ajuda, Legal. Ir atrás da tua renda, e aí você vai para um segundo degrau, onde você vai começar agora a ter que tomar decisões mais complexas, né? Às vezes individuais, às vezes em família. E aí... Entender as regras do jogo, né? Entender as Entender o regras que do é jogo. investimento. O que Exatamente. E assim, as pessoas também têm muito medo, a gente não chegou a comentar, mas eu quero falar um pouquinho, de que quando você falou, a gente tem que se preparar financeiramente, é uma mudança, e muitas pessoas às vezes precisam usar o crédito, precisam pedir empréstimo, porque não tem ainda toda a situação. Se são estudantes, tem que, né, estão pagando ainda. Sim. Então, tudo isso gera toda uma preocupação. Então, assim, é você saber em que fase que você está e que isso vai passar, se você tiver um plano para ir dessa fase para uma fase melhor, ok? E nunca achar assim, a minha vida está ruim porque a minha vida financeira está ruim. Não, a sua vida financeira, a maneira como que você está se relacionando com o seu marido, com o seu ciclo social, a maneira como você está se relacionando com a sua alimentação, tudo isso são sintomas, são consequências se a sua vida está boa. Sim. E para a sua, na minha opinião, tá? Para a sua vida estar boa, isso depende de você, de como você se enxerga, como você se sente, como você se coloca nas situações. Aí a gente culpa o dinheiro, a gente culpa o supermercado que tem um monte de coisa, porcaria, a gente culpa as festinhas de aniversário que tem o brigadeiro, a gente culpa... Não. É você com você. É você que está lá agindo, escolhendo, fazendo, né? E uma coisa que você falou que eu acho que é bem interessante, que assim, acho que duas coisas. Uma é, talvez, se a gente tivesse lá no Brasil, a gente ia se preocupar com a parte financeira, mas ia seguir a vida. Se você tem uma carreira, se você tem, né, se você é classe média, né? Tipo, o dinheiro nunca seria uma questão. Você vai continuar, tal, mas mudando de país dá uma quebra. Então, talvez algo no Brasil que você não ia se preocupar, saindo do país você precisa, porque tem essa questão do crédito, tem a questão de os preços são diferentes, tem a questão de sou dependente, ou tô tendo que pegar um empréstimo, ou tô tendo que reconstruir a minha carreira, então vou começar de baixo. Então não dá para deixar de lado, como talvez no Brasil deixaria. Eu tô falando de mim mesma, tá? E é isso, assim, nem no Brasil a gente deveria deixar, mas, assim, a gente acaba trazendo essa crença de deixar. Sim. Porque lá você tem um sistema de apoio se alguma coisa acontecer, você tá na sua língua, se você perder o emprego, você sabe que você vai conseguir outro mais rápido, você conhece o sistema de crédito, sabe que você dá para parcelar o cartão em 12 vezes, se você, quebrei a banca, fui na loja e encontrei uma vendedora que nem a Bara, vendeu um monte de coisa, e aí você fala, putz, eu tenho que parcelar meu cartão. Então, assim, você tem que, de fato, saber fazer isso no Brasil também. Então, eventualmente, se tiver gente ouvindo a gente no Brasil, eu acredito que nós, quando a gente muda, acontece uma coisa muito brusca. Como eu te falei, é como se fosse até um trauminha, um trauma. Então, que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E por isso que fica tudo tão complexo. Porque são várias coisas novas ao mesmo tempo que o cérebro precisa, sabe, reprocessar e entender. Eu acho que o que acontece com a gente aqui é que esses sentimentos de ansiedade, de preocupação, às vezes tendem a nos paralisar, né? E aí, quando você vê que você está paralisada porque você não sabe o que fazer, é aquele momento de procurar ajuda. Onde você está fazendo aquelas mesmas coisas e não está tendo um resultado diferente. É muito difícil uma pessoa conseguir sair dessa situação sem ajuda, tá? Sim. É muito difícil. E os profissionais, pelo menos da área financeira, eles não estão muito preparados para entender e enxergar isso.
porque eles estão preparados para vender produtos financeiros. Eles estão preparados para... Esse final de semana mesmo... A parte técnica, né? Eu estava na casa de uma amiga e ela falou, eu sentei no Fidelity com um financial advisor e o cara começou a falar umas coisas que eu não entendi nada do que ele estava falando. Nada, assim, eu saí de lá só com um valor que ele tinha me falado que eu tenho que poupar e que eu achei um absurdo, impossível para mim. Eu saí lá mais frustrada do que... Então, a gente também tem que tomar cuidado com o tipo de ajuda que a gente busca, porque quando está mais, vamos dizer, mais o lado emocional que está pegando, né? O ideal é que você busque profissionais que vão te ajudar a navegar as emoções também, não só o técnico, porque o técnico, às vezes, para quem nunca ouviu falar, para quem nunca, é realmente uma coisa complicada. Tipo assim, e você não precisa se sentir mal porque é complicado. É realmente complicado. E aí acontece uma coisa com o outro tipo de pessoa que consegue, que tem uma noção melhor, que gosta, ou que já teve acesso ao mercado financeiro, e as pessoas começam a querer comprar e vender ações, que aí é que aí vai para que está rolando... Já é o nível avançado. Mas que está rolando um problema emocional, e a pessoa aí, ela acha isso como uma válvula de escape para achar que ela vai resolver a vida financeira dela, só que ela se coloca em situações de risco muito grande. Então, tem a pessoa que é conservadora e que acaba paralisada, porque as emoções estão ali drenando, e não fazem nada em relação à vida financeira. Tem as pessoas que começam a pegar o dinheiro e achar que vão ganhar dinheiro com o mercado, a investir. Não sei se você acompanhou, mas todo aquele negócio do GameStop, são investidores individuais, e pode ter certeza que tem muito brasileiro, entendeu? São investidores individuais querendo apostar no mercado financeiro como se fosse um gambling, como se fosse um cassino, e perdendo dinheiro, e se frustrando, Então, tem que tomar cuidado também quando o negócio vai para um lado mais de você querer achar que você é o expert numa coisa que você nunca estudou na sua vida, que você nunca teve acesso, que você não sabe muito bem, mas porque você vê um Twitter, ou você vê um TikTok do cara de distância, você acha que você sabe fazer. Existem essas duas... e eu acho que é isso que... Ou eu não estou nem aí para o dinheiro, ou o dinheiro não é importante, dinheiro é coisa de gente... É aquelas crenças. Nunca tive que me preocupar com isso, dinheiro... Ou é assim, cara, só dinheiro é importante. Eu quero ganhar muito dinheiro, e dinheiro faz dinheiro, e eu vou investir, eu vou comprar, e vou vender, e vou... Só vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu... Então, quando você está nessas duas esferas aqui, nos extremos, né? A red flag, como a gente fala, bandeira vermelha. Porque a maioria de nós vai conseguir realmente ter uma vida plena quando o dinheiro for uma parte importante da nossa vida, que precisa estar funcionando redondinho, óbvio, que você precisa dar atenção, mas que não consuma as suas horas, os seus dias, a sua cabeça, a sua preocupação o tempo todo. Entendeu? É uma parte importante da roda gigante, da roda, entendeu? É uma parte importante. Mas não é por causa dela que a gente é feliz, não é por causa, entendeu? Não vai ser ela que vai... Ela vai nos ajudar a ter uma vida plena, mas não vai, tipo assim, só ela é o que a gente tem que olhar, né? E ela vai nos ajudar e, de certa maneira, ela também vai nos permitir essa nossa vida nova, né? Que a gente está reconstruindo. Mas, e eu concordo com você, eu acho que o dinheiro, ele é mais ele é um facilitador ou um possibilitador, né? Que a gente está num país diferente, então, assim, eu quero viajar para lugares que talvez no Brasil eu não teria acesso. Ou eu quero... acho que ajuda até você rever, sabe? Que tipo de vida você quer? Sim. Né? Você precisa de carro? Sim, não. Qual vai ser seus hobbies? E o dinheiro... você quer ter filho? Você quer mandar seu filho para o college? Então, assim, acho que o dinheiro, ele vem perpassando tudo isso, porque afinal de contas a gente precisa dele para seguir as nossas coisas. Ele é uma ferramenta. Uma ferramenta, né? perfeito. Ele é uma ferramenta. E deve ser visto como tal, né? Exato. Ele tem que dar, você tem que dar esse valor para ele. E é por isso que
o investimento também, ele serve para, obviamente, fazer com que essa ferramenta consiga te ajudar ao longo do tempo. Então, quando você olha o investimento, você está andando na tua vida aqui, e os teus investimentos estão andando meio que paralelo a você e crescendo, porque você vai viver muito, e lá na frente você não vai ter a mesma capacidade de produção e de renda no futuro. Então, por isso que é importante você ganhar dinheiro, saber como gastar e saber como investir. Porque dessa maneira, você acaba tendo uma vida plena não só hoje, mas também no futuro. Porque lá na frente você não vai conseguir, né? Então, eu acho assim, o passado, que quando a gente muda, a gente fica olhando muito para trás, a gente fica muito nostálgico, porque como o Brasil. Então, eu tô vendo que um pouco você olha, porque como você trabalha né, nos dois países, às vezes a gente olha como paralelo. Existe o paralelo, né? Porque você, por exemplo, no seu caso, eu também tenho renda no Brasil, então eu sei como que é você olhar o mercado e todas as situações, as decisões de forma paralela, mas tem muita coisa que está atrás, que é passado. O que é passado, meu, passou. Passado, E a nossa passou. vida é aqui, né? Eu Exato. acho que, por mais que também esteja com brasileiros, e eu trabalho principalmente com brasileiras, independente de onde elas estão, a vida é onde a gente decidiu estar. Exato. E não de onde a gente veio, né? Eu acho que isso tem que ser um lembrete sempre, porque senão a gente fica... Não, e a visão mesmo bola, sobre dinheiro e sobre finanças no Brasil é totalmente diferente dos Estados Unidos e da Europa, né? A Europa ainda tem mais welfare state, que a gente fala, que é mais ajuda do governo. Os Estados Unidos agora está, né, tá vendo que está precisando ajudar um pouco mais quem está em situação difícil, mas assim, o Brasil, se você não tem, a sua avó tem, seu tio tem, entendeu? Enfim, dá um jeito, se virar. Aqui não, aqui é você por você, você e seu marido, você e seus filhos, e é daqui para frente, né? Vamos pensar. Olha, anotei aqui o que você falou, assim, que a gente precisa aprender a como gastar, que tem a ver com orçamento, planejamento, tudo que a gente falou, como ganhar, então, se a gente está mudando de país e a gente está falando, né, principalmente para pessoas que querem retomar a carreira ou querem ter uma nova renda, e como investir, que é tudo isso que você falou de construir o futuro. Não adianta só olhar para o hoje e principalmente pensar que é um passinho de cada vez, né? E nada permanente. Sim. Todos os dias. Todos os dias está tomando decisão financeira. Todos os dias. Perfeito. Muito obrigada pelo papo, por dividir. Obrigada a você. E, pessoal, busquem ajuda quando vocês não tiverem confiantes. A gente tem que aprender, e principalmente as mulheres. Às vezes, assim, não tenho condição financeira de contratar uma pessoa. Tudo bem, peça ajuda para quem você acha que sabe mais que você, já passou pela mesma coisa que você. Sim. Né? Uma conversa, às vezes, com um amigo, às vezes uma conversa com... E mesmo esses profissionais que, às vezes, né, essa minha amiga teve uma situação ruim, mas tem muitos profissionais bons que vão conseguir navegar essa parte emocional, mesmo dentro de empresas. Então, às vezes, não é o primeiro profissional que você vai visitar na área financeira que vai ser o seu profissional. Às vezes, é que nem psicólogo, é que nem coach, é que nem... Às vezes, você vai ter que conversar com uma, duas, três... Então, a minha dica final é isso, sabe? Procure ter mentores nessa área financeira, ter pessoas que você admira, que você gosta, que você vê que a pessoa tem sucesso nessa área que você gostaria de ter, e peça ajuda, gente. A gente deveria pedir muito mais ajuda do que a gente pede quando a gente é nova num país. Sim, com certeza. Não fiquem só no Google, né? Não fiquem só no TikTok, no Twitter. Fale com pessoas reais que passaram pelas coisas e que, com certeza, que podem te ajudar. A gente vão te ajudar, com certeza. Se alguém aqui quiser entrar em contato com você, onde que eles te acham? O melhor jeito é por e-mail, eu acredito. Eu tenho minhas redes sociais, eu tenho meu LinkedIn, que eu acho que vocês vão compartilhar, meu Instagram, mas meu e-mail é FIN, positivas, finpositivas, @gmail.com. Perfeito. E
Então, por lá, você vai ter um acesso direto a mim, eu vou responder pessoalmente, diretamente, e em 24 horas, provavelmente. Eu vou dar um retorno. Maravilha. A gente falou sobre um monte de coisa hoje. Acho que é um assunto complexo, né? Como a gente falou, e principalmente porque cada situação é uma situação, mas acho que a gente conseguiu tocar nos pontos importantes, e principalmente nessa questão de que o dinheiro é uma ferramenta e ele deve ser cultivado, sabe? Tem que ser amiga dessa Ah, ferramenta. sim! Gente, eu todo dia eu falo, eu amo dinheiro. I love money. Yeah, não tenha medo de gostar de dinheiro, de querer ter dinheiro, de fazer dinheiro. É parte da nossa vida. É É, muito parte da nossa vida. É uma parte importante, mas ela não é única. A gente sim. tem que cuidar de todo o nosso redor, assim, né? Uhum, é isso E aí. quando a gente está, eu acredito muito nisso, quando a gente está bem com o nosso todo, a sua Uhum, relação com o dinheiro provavelmente vai estar boa. Se a sua sim, relação com o dinheiro não estiver tão boa, então quer dizer que é um sintoma de que você tem que ver, tem que expandir um pouco aí o outras que está coisas. acontecendo. Yeah. Obrigada, Babi. Obrigada, Estefânia. Até a próxima. Para quem gostou desse episódio e percebeu que quer se aprofundar mais no assunto de dinheiro, eu criei um workbook para você com exercícios de reflexão e ação para você colocar em prática o que falamos aqui, além de alguns insights inéditos e conteúdos extras relacionados ao tema. Você encontra esse material em stefaniabassante.com/podcast. Lembrando que os episódios do podcast Reset saem quinzenalmente, mas a nossa conversa continua lá nas minhas redes sociais. Segue lá, @StefaniaBassante. Até a próxima!